A 36ª Câmara de Shaolin, também conhecido como The Master Killer, Shaolin Master Killer e Shaolin Shan Shi Liu Fang, é um filme de Kung Fu produzido em Hong Kong e lançado em 1978, dirigido por Lau Kar-leung e produzido pela Shaw Brothers, e é estrelado pelo Gordon Liu. O filme segue uma versão altamente ficcional de Sun Ti, um lendário discípulo das artes marciais Shaolin, que treinou com o general Shi Shan. A 36ª Câmara de Shaolin é amplamente considerado um dos maiores filmes de Kung Fu e um ponto de virada na carreira do diretor do filme e também na carreira do Gordon Liu. O filme foi seguido por uma continuação chamado Retorno à Câmara 36, que foi mais cômico na apresentação e contou com Gordon Liu como o novo personagem principal, com outro ator no papel menor interpretando Sun Ti, e o filme Discípulos da Câmara 36. O filme A 36ª Câmara de Shaolin ganhou o prêmio de melhores cenas de artes marciais no 24º Festival de Cinema Asiático e foi um dos 10 maiores sucessos de bilheteria em Hong Kong em 1978. Este filme foi a inspiração por trás do primeiro álbum musical do Wu-Tang Clan, chamado Enter the Wu-Tang, 36º Chambers. Apesar do título americano do filme, The Master Killer, a ideia de tirar uma vida seria repugnante para um Shaolin real ou monge budista. O filme A 36ª Câmara de Shaolin está incluído na lista do livro Os 1001 Filmes que você deve assistir antes de morrer, do escritor Steven Schneider. Falamos em artes marciais no cinema e, como num passe de mágica, a imagem do Bruce Lee vem logo à mente, mesmo para quem nunca viu um dos seus filmes, pois seu nome criou uma associação imediata ao Kung Fu. Assim, automaticamente, esse grande mestre acaba ofuscando outros artistas consagrados como Jet Li, Jackie Chan e o Donnie Yen, que é o astro atual de filmes com esta temática. Os filmes de Bruce Lee se tornaram sinônimo de filmes de lutas orientais e são muito mais cultuados que os demais. Porém, cometemos uma grande injustiça falando em artes marciais e, com raras exceções, não lembramos de A 36ª Câmara de Shaolin. E isso é um crime. Trata-se de um dos melhores filmes de artes marciais produzidos pelos orientais. Essa é a primeira produção de uma trilogia que é completada com os filmes Retorno à Câmara 36, lançado em 1980, e Discípulos da Câmara 36, lançado em 1986. O roteiro é muito simples, porém intenso. Uma estrutura narrativa de 3 atos é bem delineada. E como normalmente não acontece, o filme chama a atenção pelo segundo ato em detrimento da conclusão, que é rápida e pouco emocionante. A apresentação dos personagens, a construção da trama e o desfecho do filme são absolutamente normais, sem muita impetuosidade, sem muito vigor. Porém, é no desenvolvimento do filme que mostra a vida de Sun Ti no templo de Shaolin e sua posterior doutrinação no Kung Fu que a narrativa ganha força e energia.
Há, como num planejamento didático, 35 câmaras, que são pequenos templos que trabalham individualmente temas específicos aplicados à arte marcial treinada, que no caso é o Kung Fu. A câmara da perna, a câmara da cabeça, a câmara da espada e assim por diante. Em cada uma dessas câmaras, o treinando sendo testado de maneiras artesanais e pouco ortodoxas, deve demonstrar superação, desempenho e aptidão para poder passar para a próxima câmara. Santi, ao contemplar o último ciclo ou a última câmara, torna-se um grande guerreiro e então tenta viabilizar a criação da 36ª Câmara. Apesar da negativa dos monges budistas responsáveis pelo templo, com o propósito de treinar pessoas comuns e destemidas na arte do Kung Fu para defender a sua dinastia. Daí o título do filme. Percebe-se, sem muito esforço, uma não conformidade entre as ideologias das artes marciais orientais e o budismo com as motivações de Santi para aprender o Kung Fu. Apesar de toda a violência, a busca da paz interior é um dos grandes objetivos dessas artes milenares, e uma vingança cega foge completamente do contexto, mas estamos falando de uma obra cinematográfica e no cinema tudo é permitido. Melhor comentarmos sobre as virtudes do filme, principalmente sobre as cenas de lutas, que são impecavelmente coreografadas, como numa dança, e são complementadas com os efeitos sonoros a cada golpe, que conferem um charme todo especial a elas. Inconscientemente, como em uma história em quadrinhos, esperamos uma onomatopédia na tela, devido ao exagero da sonoridade, com sons do tipo sock, tum, puff e pou aparecendo a todo instante, mas isso fica apenas na imaginação. Diferentemente da maioria dos filmes de artes marciais da atualidade, que, diga-se de passagem, são espetaculares, pois contam com guerreiros voadores, cores abundantes e sofisticados efeitos especiais, a 36ª Câmara de Shaolin, pela singularidade dos recursos da época, atreve-se mais ao Kung Fu puro, a beleza das técnicas, a perfeição dos movimentos e principalmente a direção artística da obra. Para nós que vivenciamos um cinema totalmente infectado pela tecnologia, não é difícil achar o filme pobre, mas há uma grande certeza após o desfecho: é ação do início ao fim. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.